Então, a Europa estava passando por um período de racionalismo. Era um período onde a razão já explicava tudo. Tudo tinha que ser explicado com evidência, tudo teria que ter uma explicação física. Nós não poderíamos mais falar de fé sem explicar a fé basado em la razão. E isso foi um grande problema para a igreja, porque a fé, há muitos aspectos da fé que não se pode explicar, você tem que crer, simplesmente crer. E o homem começou a poner-se no centro, o homem começou a poner-se no centro do universo, ponendo sua inteligência, sua razão, começaram a avançar. Então, você imagina o que aconteceu. Então, nós tivemos aí todo centrado em el racionalismo, em la mente humana, em la consciência humana, de que o homem tinha a condição de avançar por conta própria, que tudo poderia ser explicado, que tudo poderia ser de certa maneira entendido por la mente humana. Isso provocou uma grande frialdade em meio da igreja. Neste momento também nós tivemos já o que foi a revolução, o racionalismo culminou basicamente aí na Revolução Francesa. Tivemos o surgimento dele iluminismo, que foi seguindo esta mesma linha de pensamento, você deve se acordar em suas classes de escola, pero a igreja em si já estava fria espiritualmente falando, ok? Porque você imagina, a verdade antes era dita por la igreja. La verdade antes era conhecida através da igreja, pero agora não. Agora a verdade era dita através da razão, da mente humana, da consciência humana. Já não tinha mais tanto influência da igreja. A igreja perdeu o poder de dizer e mencionar a verdade. Era mais ou menos isso o que nós estávamos passando neste momento. Toda hora tinha que ser comprovado por métodos científicos. Toda hora tinha que ser explicado. Ademais, também nós temos o antropocentrismo. O que significa? O homem no centro do universo. O homem era tomado agora como o centro do universo. O homem era o principal de todo. E tudo ele tinha que criar. Isso provocou uma separação entre o homem e Deus. Ou seja, o racionalismo, quando usado com a fé inteligente, ele dá certo. Pero quando ele exalta o homem, como ha hecho neste momento com o antropocentrismo, foi um grande problema, porque provocou uma decadência, um enfriamento espiritual generalizado em la igreja. Está bem? Ademais, também, la igreja, para não quedar para trás, você tem que entender uma coisa, a igreja, para não quedar para trás, o cristianismo, eles queriam hasta se mesclar, e você observa que em vários momentos da história, a igreja, para não quedar atrás, ela se mescla com o que está acontecendo no mundo. A humanidade começa a passar por uma transformação e a igreja, ao revés de permanecer com sua estrutura e força, ela começa a adaptar-se também a isso. É o que nós chamamos de liberalismo teológico. E liberalismo teológico, mais que tudo, foi teólogos, homens cristianos que tentaram agarrar a Bíblia, agarrar os escritos, agarrar a história de Jesus, a história dos cristianos e trazer para a razão. Sim, eles quiseram trazer isso para a razão. E esse liberalismo foi em meio à revolução industrial. Imagínate o que estava acontecendo. Qual foi o grande problema? O mundo estava transformando-se. O mundo estava vivendo com base na razão. Já era um ponto clave neste momento. Era um ponto muito clave neste momento. Ademais, também temos a revolução industrial no século XIX. E um dos pontos mais fortes da revolução industrial foi a migração das pessoas do campo para as cidades. E você tem que entender uma coisa, no campo as famílias viviam juntas. Eram famílias de 20, 30, 40, 50 pessoas. Em las cidades pequenas praticamente era tudo família. Então todos compartilham a mesma fé, todos compartilham o mesmo espírito, todos tinham uma vida aí muito comum. Se acorda que nós já falamos sobre patriarcado? É muito similar neste momento. E isso era o que educava os filhos. A educação dos filhos era dada por los padres, era ensinado dele maior para ele menor. Pero agora, com a Revolução Industrial, há uma alta migração do campo para a cidade e isso provocou um individualismo muito maior. E neste momento, vimos também as escolas criadas a modelos de criar operários. Sim, a escola foi criada para ensinar você a ser um operário.
Esse era o objetivo inicial da escola. Então começa a se perder toda esta fé, toda esta esperança, todo este cristianismo que era passado de família por família. As famílias que antes viviam de 30, 40, 50 pessoas começam a reduzir-se em famílias de 10, de 5, de 7, em lugares pequenos. Então foi algo que provocou a Revolução Industrial provocou isso neste momento. Então, você imagina a perda de tradições, a perda cultural, a perda de ensinanças que tuvimos neste momento. Então, a frialdade começou a aumentar muito mais, já bastara o racionalismo agora com a Revolução Industrial também, não? Era meio que uma independência de la religião, agora eram pessoas que poucas vezes se encontravam com a outra para assistir uma reunião, para aprender algo. Eram pessoas focadas completamente no trabalho. A partir de aí, a sociedade, neste momento, já começa a mirar hacia o futuro. Hasta os niños, nesta época, trabalhavam também, assim, trabalhos mais fáceis nas grandes indústrias, mas também trabalhavam. Então, você vê que é um declínio, é uma perda cultural muito grande neste momento. É um avanço tecnológico, mas uma perda cultural, principalmente do método do patriarcado, do cuidado da família neste momento. Então, a sociedade começa a ter uma visão muito mais allá, uma visão ao moderno, uma visão ao avanço, ao futuro, e o homem, com o racionalismo, com a Revolução Industrial, começou a pensar que para o homem já não havia limites. E nada poderia impedir o avanço do homem, não? O homem agora creia que poderia solucionar todos os problemas que Deus nunca conseguiu, entre comillas, solucionar da humanidade. O homem agora, com a tecnologia, com a evolução, começou a crer que era possível solucionar estes problemas. Então, você imagina, isso provocou um alejamento muito mais da humanidade a Deus. O progresso estava na mente de todos. O progresso estava na mente de todos. Se não bastara isso também, racionalismo, revolução industrial, vai me aparece o avanço tecnológico e tudo, vai neste momento me aparece um tal de Charles Darwin. Darwin, ele mais que tudo, ele foi aquele que explicou a evolução das espécies. Darwin publicou seu livro, não? La Selección Natural, la origem das espécies, não? Essa teoria da evolução. E por quê? Porque o ser humano, neste momento, buscava explicar tudo. Então, ele queria buscar explicar de maneira racional como surgiu o ser humano, despreciando completamente a Bíblia. E o pior é que, como o mundo estava nesta ola do racionalismo, muitos caíram nesta ideia de Charles Darwin, que foi neste ano aí, no século XIX, e começou a esparcir esta ideia da evolução, completamente equivocada, uma ideia completamente equivocada e que foi um grande problema e foi aumentando cada vez mais o enfriamento espiritual em meio dos cristianos, tanto allá no norte, quanto acá no sul, quanto allá na Europa, foi de maneira generalizada. Aqui no sul, na América Latina, já não estava grandes coisas, porque a Igreja Católica nunca teve uma base muito forte para discipular e provocar um avivamento como nós outros esperávamos, ok? Então chegaram à conclusão de que o ser humano, igual a tudo, tinha que evoluir, e a religião também tinha que evoluir. Foi aonde a teologia liberal já começou, aí está o livro, não? La origem das espécies, de Charles Darwin, e aí ele vai explicando, não, o surgimento do homem através do mundo. Você já conhece essa história, é uma história bem... Ele tem vários livros, várias coisas explicando. Então, já não era mais Deus criando o ser humano, Deus criador, Deus ha hecho sua obra-prima nele ser humano, não. Agora, o homem vino del mono, uma coisa completamente ridícula, uma coisa completamente horrenda que aconteceu, horrível que aconteceu neste momento, tratando-se de términos de fé. Então, as pessoas creyeron muito nisso porque agarraram a ola do racionalismo. A teologia liberal, a gente começou a tentar explicar tudo. A gente começou a tentar explicar tudo o que estava na Bíblia, toda a história do cristianismo, toda a história de Jesus de maneira racional. Então, começaram a tocar em muitas coisas que não se poderia tocar. Os fundamentos da fé não se pode tocar. Não se pode tocar na base, nos fundamentos. Eu já falei com vocês em diversos momentos da história. Nós outros tivemos vários problemas com o intento de atacar a divindade de Jesus, e esse foi o momento mais que se tentou atacar, porque para eles
Para ele, racionalismo era difícil. Como o homem que agora tem luz elétrica vai crer em milagros? Para eles era incoerente um homem com avanço para provocar o surgimento da luz em um ambiente ser aquele mesmo que crê em los milagros, ok? Então vocês queriam explicar tudo. Deus começou a ser ignorado. O centro passou a ser a razão, a consciência do homem. Os milagros começaram a ser considerados não como um hecho que aconteceu, mas como mitos, como metáforas, como um mensagem que era para ser transmitido. Essa era a teologia liberal. Ou seja, os milagros que estavam descritos, registrados na Bíblia, nada mais que eram metáforas, era apenas ilustrações, era apenas uma ideia e não era de hecho milagros. E isso foi um grande problema. Ou seja, eles estavam querendo questionar todos os milagros da Bíblia, dizendo que não foram reais, foram apenas metáforas, foram apenas ilustrações, um grande ataque à la fé, não é verdade? Muitos, inclusive, neste momento, declararam que Jesus não ha ressuscitado de verdade, sino que o que ressuscitou foi os ideais de Jesus e os corações de los homens. Você vê nesta foto aí, por exemplo, a multiplicação de los panes e peces, e eles agarraram esta ideia de la multiplicação dos panes e peces e disseram, é impossível que a ciência explique como foi alimentado esses 5.000. Então, o que aconteceu nessa história bíblica não foi uma multiplicação de panes e peces. O que aconteceu nessa história bíblica foi a multiplicação de la solidariedade. Ou seja, aquele ninho que deu seus 5 panes e 2 peces, ele estava demonstrando solidariedade, e Jesus usou isso para explicar. E todas as pessoas aí sacaram um pouquinho também, começaram a compartilhar entre si uma grande mentira, começaram a buscar uma certa maneira racional de explicar a Bíblia, despreciando completamente a possibilidade de existir milagre, da possibilidade de existir um Deus que hace o impossível. E toda a Bíblia começou a ser questionada, os escritores da Bíblia começaram a ser questionados, a autoria da Bíblia começou a ser questionada, se era verdade, se não era verdade. Começou a ser questionado de que Jesus era apenas um homem que tinha uma moral alta e que os discípulos dele, mais tarde, futuramente, que criaram esta falsa história de ressuscitar. Não, gente, isso foi algo terrível que estava atacando de grande maneira o cristianismo neste momento. Essa é o que nós chamamos de la teologia liberal. A religião foi transmitida para o campo da ética, era apenas como algo ético, e Jesus era algo que ensinou a amar as pessoas para ajudar ao progresso da humanidade e não a algo que vino para salvar, para perdoar pecados. Foi isso o que o racionalismo, unido com a revolução industrial, unido com pensamentos como científicos como Darwin, que traía essas tonterias todas, esta mescla toda provocou um grande atraso na vida espiritual das pessoas, ok? E aí para você entender. Pero nós outros, graças a Deus, tuvimos os fundamentalistas. Eu sei que o nome fundamentalista hoje em dia é mal interpretado ao mais quando falamos de fundamentalistas religiosos, não é verdade? Os fundamentalistas religiosos, principalmente quando falamos da religião árabe, nós outros consideramos a religião islâmica, não? Os fundamentalistas são aqueles que são mais agressivos e tudo, não. Pero o princípio desta palavra, desse significado fundamentalista, era algo positivo. Era aqueles que tinham seus fundamentos na palavra e eles não iam rendir-se a esta ideia de racionalismo. Eles queriam trazer os fundamentos bíblicos novamente, ok? Ou seja, os protestantes, eles sempre enfrentaram desafios sem medo, sempre atacaram. Você viu na história quantos morreram para defender a palavra, os fundamentos da palavra, não? E eles precisavam dar uma resposta a esse liberalismo teológico, por isso que nasceram os fundamentalistas. Então, os fundamentalistas eles queriam, sim ou sim, trazer novamente uma defesa para a igreja, não permitir que a igreja se corrompera por todo isso. Foi então que em 1895 eles fizeram um grande concílio neste momento, fizeram um grande concílio neste momento em busca de determinar quais seriam os fundamentos da fé cristiana, a fé protestante, a fé que não vai ceder, que não vai baixar a cabeça. Eles então se reuniram para determinar o que não se poderia tocar, porque fundamento não se toca, fundamento é a base. E aunque os teólogos liberais, tinha teólogos liberais também involucrados neste momento, pero os teólogos liberais queriam explicar tudo, não.
há coisas que você não pode tocar. Divindade de Jesus é algo que você não pode tocar. E nesta reunião que ocorreu em 1895, eles então determinaram os 5 fundamentos da fé. Você vê que interessante. Nós outros vimos de atrás eles dois credos, não? Ele credo niceno, e nós outros depois tivemos também ele outro credo, a segunda versão dele credo, que era para determinar a fé cristiana. Depois tuvimos já na reforma protestante lo que era as 5 solas que nós outros mencionamos também para vocês, e agora vamos ter aqui os 5 fundamentos da fé, que eles determinaram como uma reação contra o irracionalismo, contra todo esse domínio de Darwin, dessas ideias científicas que queriam destruir a Bíblia e pô-la como um livro de ética e de contos, um livro de histórias, de metáforas, de histórias criadas e não de la verdade. Esses 5 fundamentos foram, presta atenção que é muito interessante. Vamos adiar? Ele primeiro, a infabilidade da Bíblia. A Bíblia não falha. E nós outros hicimos um estudo aqui bem profundizado, não? Aqui com vocês, sobre a história da Bíblia, e é algo que tem muito que ver com este momento. A infabilidade da Bíblia. A Bíblia não tem falhas, a Bíblia é verdadeira. O que está escrito é revelado, é a palavra de Deus. O segundo fundamento que eles criaram, a divindade de Jesus Cristo. Não se toque na divindade de Jesus Cristo. Ele é Deus. Jesus é Deus. E por mais que nossa mente queira dizer que não, vamos contra nossa mente, vamos contra a razão, vamos contra tudo. Jesus sim é Deus, ok? E para ele ser Deus, ele não poderia ser filho de homem. Então ele sim nasceu de Maria e neste momento virgem, que é o nascimento virginal de Jesus. Foi o terceiro fundamento. O quarto fundamento, a morte expiatória por nossos pecados de Jesus na cruz. Jesus foi uma morte expiatória por nós outros, para o perdão de nossos pecados. E o último fundamento, a ressurreição corpórea de Jesus e seu regresso. Ok? Então, estes foram os 5 fundamentos que foram usados para defender, para reaccionar, para ir contra do racionalismo, a revolução industrial, a revolução científica, o darwinismo. Tudo isso estava sendo determinado por estes 5 pontos principais, ok? E además de isso, eles não poderiam simplesmente determinar estes 5 fundamentos e parar por aí. Era necessário, neste momento também, nós outros ensinarmos mais da fé cristiana. Caramba, porque a ciência agora está ensinando, está lastrando-se. Ele racionalismo, ele tem metodologia de ensino. Ele racionalismo, ele tem uma metodologia de ensinar, de cuidar de los niños. A revolução industrial trajo a criação das escolas para preparar os operários, ou seja, futuros operários. Então, foi daí que nasceu as escolas bíblicas. Não nasceu, já existia, pero ganhou força, podemos dizer assim. Avançou, teve muito mais força neste momento, as famosas escolas bíblicas neste momento. O que aconteceu era que a ideia básica neste momento era ensinar, era preparar, era dar este fundamento bíblico real para todas as pessoas, ok? O homem, ele teria que sair do centro do universo, porque ele antropocentrismo era transformar o homem em seu próprio Deus, sua mente em seu próprio Deus, seus conhecimentos em seu próprio Deus. Pero agora se viu a necessidade de trazer Deus para o centro de tudo, está bem? As escolas então bíblicas foi algo que de hecho foi fundamental e muito importante, ok? Esta era a base do cristianismo. Ou seja, fundamentalismo neste momento era volver aos fundamentos bíblicos. E aí temos vários, ok? Agora temos um destaque muito grande para este momento da história, que é o avivamento de la calle Azusa. Pode parecer meio raro este nome, esta ideia. Quizás alguns de vocês já escutaram, pero até esse momento não existia o pentecostalismo, não existia, não tínhamos aún este nome para uma igreja ou para uma denominação, ok? Então, o avivamento de la calle Azusa através da criação onde nasceu o pentecostalismo foi algo muito interessante. Neste momento nós tivemos aí o William Joseph, não?
Joseph. William Joseph, neste momento, ele era um negro, e isso é importante mencionar que ele era um negro porque neste momento havia muito racismo em Norte-América. Havia um problema muito grande neste momento, de racismo neste momento, então por isso que é importante mencionar que ele sim era um negro e ele foi uma peça fundamental neste momento, ok? Ele era cego de um olho e ele começou a levar a prédica à sua igreja de uma maneira muito mais pentecostal. Significa dizer, basada já em Hechos 12, onde o Espírito Santo vino na festa de Pentecostés, e neste momento ele começou a trabalhar mais forte, a buscar o Espírito Santo, de maneira que quedava mais evidenciado nos dones do Espírito Santo, quedava evidenciado no que era de hecho um bautismo com o Espírito Santo, e começamos a ter señales, se escutava ruído, se escutava señales, as pessoas tinham sensações e coisas deste tipo, bem mesmo por el lado de los pentecostales, não? Bem por esse lado, era a necessidade do bautismo com o Espírito Santo, não? E aí tinha reuniões dia e noite, sem parar, multitud de pessoas, e algo muito interessante, brancos e negros juntos, algo que não era comum, e isso tudo foi o que aconteceu. Então, quando começou a ter muitas señales, muitas coisas assim, tratando-se do Espírito Santo, algo mais físico acontecendo, algo que se via, se notava, se escutava, se percebia. Isso se foi alastrando porque as pessoas se admiravam com estas señales, as pessoas começaram a buscar este tipo de dom, de querer também, e isso foi se alastrando, e foi no meio também de combater toda a frialdade da igreja neste momento, e foi um grande avivamento. E neste momento começou também a celebrar, a determinar as missões novamente. Eles começaram a destacar deste grupo aí, começaram a sair vários missioneiros que começaram a vir agora para a Latinoamérica, começaram a ir para a África, para a Europa, e levar esta mesma ideia. Foi aí que aqui na América do Sul, aqui nos países latinos, começou a chegar, o pentecostalismo também começou a chegar aqui com toda esta ideia de uma necessidade de ter esse bautismo com o Espírito Santo que evidenciava através de señales, de coisas que aconteciam, e isso foi de hecho algo que aconteceu de maneira que revolucionou, avivou. Então eles provocaram este avivamento de maneira de ter um contato com Deus mais evidenciado, e também, sobretudo, eles começaram a invertir muito nas missões. De aí saíram muitos missionários que vão influenciar a história do cristianismo por toda a história, ok? Com base nisso, nós vamos falar agora do protestantismo em Brasil, mas também em toda a América Latina. Vamos falar um pouco mais em Brasil, mas também aconteceu aqui. Nós havíamos mencionado para vocês que o protestantismo não havia vindo mais, hasta porque Portugal e Espanha, eles tinham um cuidado tremendo com suas colônias, não queriam que outros países estrangeiros, eles vinieram para cá e para Brasil e para toda esta área. Eles eram bem restritos porque eram suas colônias e não queriam que, de certa maneira, entrara outro tipo de colonização, ou seja, de eles que tinham como base o catolicismo, como nós hemos mencionado para vocês, ok? Então, nós tuvimos aí, neste momento, o que foi esse avanço do protestantismo. Nós havíamos mencionado tudo isso. Portugal e Espanha mantinham suas colônias cerradas para o contato com estrangeiros, pero com o avanço de los anos, os países começaram a alcançar a sua independência. E quando começou a alcançar a sua independência, houve então a necessidade de abrir suas fronteiras para o comércio, de abrir suas fronteiras para o crescimento. Então começou a se abrir uma fronteira também para entrar os protestantes. Os protestantes começaram a entrar dentro das independências dos países aqui de Latinoamérica, conforme iam acontecendo. O protestantismo missioneiro era aquele protestantismo que viniram para Brasil, para Peru, para Chile, para todos esses países, com a ideia de agora evangelizar, de levar o protestantismo. Antes teníamos só os católicos, mas a hora que se abriu as fronteiras, é momento de evangelizar.
Então, ao final do século XIX, princípio do século XX, nós tivemos aí os protestantes vindo para Brasil, para Peru, para todos os países e começaram começaram a criar as igrejas, começaram a trazer as igrejas protestantes acá para Brasil. Eu vou mencionar rapidito alguns de eles. Por exemplo, nós tivemos aí em 1868, a primeira igreja protestante independente que veio para Brasil. A primeira igreja protestante independente que foi inaugurada aí em 1868. Em 1862, tivemos a primeira igreja presbiteriana, ok? No ano 1882, a primeira igreja bautista. Você vê que é tudo nos finais do século XIX. E já depois, no século XX, nós tivemos as Assembleias de Deus, que é muito interessante. Pero os bautistas, eles foram o grupo que deu mais certo, não tanto quanto os presbiterianos, quanto também como os protestantes assim nombrados. Os bautistas foram aqueles que mais conseguiram ter resultados em seu evangelismo e começou a esparcir-se por todos os lados através de suas igrejas, não? Bautistas hoje dia, não? Pero aí, nesta época, os bautistas. Só que tivemos dois irmãos que participaram das reuniões allá na calle Azusa, se acorda que falamos recém, que tiveram este contato com o pentecostalismo neste momento, e este contato com o pentecostalismo neste momento ha revolucionado a eles também, e eles vieram para cá. E a princípio participavam da igreja bautista. Pero depois, quando ele passou dessa igreja e sacou vacações, Deus meu, pastor sacar vacações, pero sacou, eles começaram a provocar um avivamento. Foi em onde eles depois inauguraram a igreja Assembleia de Deus em 1911, e que se volveu a maior igreja pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus. Hoje nós conhecemos, em todos os países há a Igreja Assembleia de Deus. Pero em 1911 foi onde foi inaugurada já em Brasil, o primeiro templo, e começou a crescer como nunca. As Assembleias de Deus hoje em dia são conhecidos por todos os lados. Você já deve ter conhecido, você deve conhecer algum assembleano normalmente. Todo lado há a Igreja Assembleia de Deus, ok? Enfim, este foi, então, o momento em que chegou o protestantismo acá em Brasília, a igreja cristiana chegou com outra versão que não era só a católica, em Brasil, em Peru, em Latinoamérica. E na América do Norte você já bem entendido. Então imagínate, a igreja começou a crescer paralelamente com tudo isso. Então o ser humano, neste momento, ele estava muito creído, estava muito pensando que estava arrebentando, avançando com a Revolução Industrial. Hasta que aconteceu algo que vocês já conhecem. Vindo ele colapso dele progresso. Qual que foi o colapso dele progresso? Foi o momento onde o povo estava motivado com a revolução industrial, motivado com a tecnologia, motivado com tudo, e hasta o ponto que usaram isso para hacer guerra. E tuvimos então as duas guerras mundiais que devastaram completamente o mundo, podemos dizer assim, destruíram por completo não só vidas, como principalmente a moral, a fé, a motivação das pessoas. Tivemos a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 e a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. E este momento foi um momento muito triste da história, foi um momento muito complicado da história, principalmente hablando allí de la Segunda Guerra Mundial, onde nós em las duas guerras se estima uma morte de mais ou menos de 70 a 110 milhões de pessoas. Se estima mais ou menos essa quantidade. Entre soldados, civis, mais de 100 milhões de pessoas se estima neste momento. Ademais também, nós tivemos neste momento também na Segunda Guerra com Hitler e o Holocausto, que foi uma coisa horrível na história, que culminou depois, incluso em um motivo para inaugurar Israel em 1948. Então, você veja que parte da história nós estávamos passando neste momento. Então, as duas guerras, elas destruíram a esperança, devastaram a esperança. Foi um momento muito triste da história, um momento muito complicado, muito sombrio, e acabou que quando se terminou essas duas guerras, o mundo estava desolado. O mundo estava passando por crises econômicas, destruídos, ele medo a uma terceira guerra,
a falta de esperança, a falta de crença, toda aquela confiança em la mente humana, toda aquela confiança em de que o homem seria capaz de criar um mundo melhor, que nada mais era impossível para o homem, tudo isso se caiu por los suelos, porque tudo o que aquele homem estava mais admirando foi usado para autodestruir-se. Então você imagina como estava a moral da humanidade neste momento. E também os teólogos liberais que estavam aí dizendo que explicava tudo sobre a moral, sobre a Bíblia, tudo também se decepcionaram porque han visto que ele ser humano era o próprio problema dele mesmo. Ele ser humano é aquele que se destruía. Então foi um momento muito difícil, pero ao mesmo tempo Deus sempre teve voz na história. Deus sempre teve o controle da história e foi o grande momento para os evangélicos. Foi um momento de renascer com a voz da esperança, com a voz de Jesus. Foi o momento de volver o discurso para dizer que o reino de Deus está cerca. Foi o momento de volver a predicar, de levar o homem ao perdão de los pecados. Um momento de trazer esperança, de trazer a fé que reconstruía, a fé que traz consigo chances de marcar a diferença, a fé que dava uma esperança no futuro, a certeza de dias melhores. E todos os evangélicos aproveitaram este momento para avançar, para começar, para revolucionar. Os pentecostais também neste momento começaram a avançar, foram muito importantes também. Então foram dois grupos que começaram a avançar como nunca. E nesse momento, principalmente a América do Norte e a América do Sul também, pela América do Norte, tivemos grandes evangelistas que começaram a trazer esta mensagem de salvação. E o ser humano, depois de tantas decepções, começou a se aferrar em estes mensagens, em esta salida dos problemas, a abraçar a fé, a abraçar a possibilidade de ser salvos, a abraçar a fé de servir a Jesus, perceberam que este mundo passa, tudo passa, que não servia confiar no homem, que teníamos que de hecho ter uma visão muito mais allá. Tivemos grandes nomes neste momento, tivemos grandes nomes que fizeram a diferença, como Billy Graham, é um grande conhecido evangelista neste momento. Ele predicava para centenas e milhares de pessoas por todo o mundo. Ele ha feito vários viagens missionários, é bem conhecido. Ele incluso foi conselheiro do presidente dos Estados Unidos em alguns momentos. E temos Martin Luther King também, que foi um teólogo, que foi um pastor teólogo, que através apenas da palavra, através sem lutar fisicamente hablando, ele defendeu muito o que era o racismo neste momento, a segregação racial neste momento em Estados Unidos, que era muito grande. Foram grandes homens que foram usados por Deus, grandes homens neste momento que volveram a trazer a esperança, a fé e a possibilidade que a humanidade, que os homens poderiam novamente se reerguer, avançar, construir, conquistar, pero com uma diferença. Agora não eles sendo o centro do universo, sino Deus sempre, Jesus sempre sendo o centro do universo. E foi um momento da história muito bonito, um momento de hecho, de revolução. Eles começaram agora a ir para a televisão, para os rádios, para as revistas, para os periódicos. Os sermões de Billy Graham eram transmitidos em vivo, de um país para o outro, era transmitido por todos os lados. As famílias se reuniam, as famílias iam allá escutar, porque todos tinham sede, todos estavam desesperados. Foi como que a Segunda Guerra Mundial frustrou a todos. É como que toda aquela esperança, aquela fé, aquela ideia de que aquele homem poderia tudo, depois da Segunda Guerra foi uma grande frustração. É como nós outros já falamos com vocês. O homem havia comprado uma ilusão de crer nele mesmo, uma ilusão de crer que eles poderiam ser todo, e quando vino a guerra, mostrou que o homem era falho e se frustrou, e nesse espaço de la frustração, nasceu a voz de Deus novamente. Deus se levantou novamente através de grandes homens e mulheres de Deus evangelistas que começaram a levar a palavra para todos. E aí nós outros fomos para as rádios, as televisões, e começou a avançar como nunca, não? Como nunca aí começou a avançar. Billy Graham é um grande nome neste momento, não só ele, pero ele foi um dos principais nomes. Hasta que em 1974 nós outros tivemos o primeiro congresso, o Congresso Mundial do Evangelismo, Lausanne, em Suíça, onde se reuniram grandes líderes evangélicos, onde determinaram o Tratado de Lausanne neste momento, como nunca antes hecho, aonde eles tinham parâmetros
São nomes aí que não alcança tempo a hora de mencionar, de falar, pero tiver este pacto de Lausanne neste momento onde determinaram parâmetros para o evangelismo, parâmetros para a fé, pontos muito importantes para que o cristianismo, o evangelismo seguira com toda a força e avançara como nunca. De verdade, foi um momento muito bonito na história e foi incluso um pouco depois deste momento que nós tivemos o nascimento da Igreja Universal. Pouco tempo depois, em 1977, ok? E aí teremos o avanço, a renovação da fé cristiana. É aonde que nós tivemos, então, ele neopentecostalismo, não? Ele neopentecostalismo era ele pentecostalismo, pero mais allá. Era uma fé mais ousada, era uma fé mais forte. Nós estávamos em um momento onde o ser humano recuperou a esperança e ele neopentecostalismo mostrou que a fé tinha condições de avançar. Foi aí onde começou a manifestação da fé para a cura, para a expulsão de demônios como nunca antes ha hecho. Antes era muito mais algo formal, algo muito mais de método, um método do ensino da fé, da Bíblia, de tudo, pero agora era uma fé mais prática, era uma fé de conquista, era uma fé de milagro, era uma fé de fazer e acontecer, era uma fé de não se dobrar, era uma fé de avançar. É onde temos o nascimento das igrejas, incluso a Igreja Universal é conhecida como uma igreja também neopentecostal. Sin embargo, nós não buscamos nenhum tipo de nome, nós buscamos levar a Bíblia, a verdade. Se está escrito, tem que cumprir-se. E foi neste momento que nasceu também a Igreja Universal, em 1977, e começamos a avançar. E a Igreja moderna que vem depois disso é a Igreja que, sim, não é aquela igreja que simplesmente aceita tudo, mas uma igreja que tem a fé, a força para romper com o governo, romper com os estados, romper com qualquer coisa. É uma igreja que toma esta liberdade. Porque foi isso que a reforma protestante já atrás conquistou, uma liberdade religiosa, e foi o que nós hicimos uso neste momento. Agora nós podemos usar da fé protestante, não precisávamos quedar preso a nada, não precisávamos quedar limitados a nada, similar ao que aconteceu com o Bispo Macedo. Não se limitou a uma igreja que não estava disposta a abrir as portas para os mendigos, os necessitados, as prostitutas, e ele foi e começou esse trabalho para os mais necessitados. Isso foi o que a reforma proporcionou. Então, tivemos homens como ele que tiveram esta fé neste momento. E, enfim, nós fomos avançando e não paramos mais, e não vamos a parar, porque nada pode limitar-nos, e nós cremos nesta fé, a fé de que o poder de Deus se manifesta, não é apenas teoria, não é apenas racionalismo, não, ele enfermo é curado, a prostituta se convierte, ele drogadito se libera, a família se restaura, ele miserável prospera. Essa é nossa fé, a fé que traz resultado, a fé que se materializa em atitudes, pero principalmente uma fé que salva, uma fé que nos leva a ser servos, uma fé que nos leva a entregar uma vida completa por Jesus, ok? Esta foi a história que nós tivemos através desse momento, do movimento neopentecostal, e nós chegamos a onde estamos hoje dia. Temos protestantes, pero hoje dia o que predomina são os evangélicos através da Igreja Bautista, nossas igrejas também. Temos os movimentos pentecostais e também neopentecostais, e também temos aí a Igreja Católica, que é um presídio hoje dia, e esta é a história do cristianismo. Agora, a pergunta que queda é: como será este crescimento no futuro? Agora nós estamos passando por muitos momentos difíceis, pero como será este crescimento neste futuro? Uma coisa sabemos, temos que cada dia mais conhecer a Bíblia com profundidade. Quedou muita coisa para trás porque não há tempo de quedar mencionando tudo, não há tempo de falar de muitos detalhes. Pero espero que vocês entenderam, espero que vocês compreenderam, tiveram uma boa base, puderam entender bem o que nós falamos com vocês, tiveram uma consciência de todo este crescimento, do que aconteceu. E de verdade, espero que vocês, mais que tudo, entendam que Deus nunca quedou sem voz na história. Que Deus nunca permitiu que aquele homem se perdera por completo. Ele sempre estuvo levantando homens e mulheres de Deus para ser a diferença. E não vamos parar por aí. Vamos avançar muito mais allá. Não estamos presos a metodologias. Não estamos presos a uma religião. Não estamos presos a um livro, a uma lei. A única coisa que nos move é a palavra. E com ela vamos hasta ele fim. Esta é a história da igreja cristiana, desde seus primeiros passos hasta hoy día la iglesia contemporánea.